quadrado, triângulo, círculo. Oi, eu sou o professor Rudy. Sejam bem-vindos à aula de música. Salve, salve! Vocês conhecem várias formas geométricas. Tem a geometria das coisas feitas pelos humanos, com linhas retas, curvas suaves, etc. E tem também a geometria das coisas da natureza, como a forma das nuvens, a copa das árvores, as folhas de uma planta. A música tem forma também. A forma da música se refere à ordem e à organização na qual as ideias musicais se articulam e se estruturam. Segundo Arnold Schoenberg, o termo forma significa que a peça é organizada, isto é, que ela está constituída de elementos que funcionam tal como um organismo vivo. Sem organização, a música seria uma massa amorfa, tão ininteligível quanto um ensaio sem pontuação, ou tão desconexa quanto um diálogo que saltasse despropositadamente de um argumento a outro. Os requisitos essenciais para a criação de uma forma compreensível são a lógica e a coerência. Nós conhecemos alguns termos que se referem a partes de uma canção ou de uma música, como a introdução, a estrofe, a ponte, o refrão e o final da música. É um grande trabalho do compositor e do arranjador de pensar na ordem em que as partes de uma música acontecem, de maneira a manter a música interessante. Pensa comigo, se você escuta uma coisa uma vez e você gosta, você pensa, nossa, que bonito isso. Daí, se você escuta essa mesma coisa novamente, repetida, você pensa, ai, que lindo, que bom que eu ouvi novamente, que bom que tocou de novo. Daí se você ouve pela terceira vez seguida, você já pensa, que bom, foi ótimo. Se você ouvir mais uma vez, baby, Por isso ter uma ideia musical boa não é suficiente. Você tem que articular essa ideia numa forma que seja interessante também. Uma provocação. Você já reparou na forma de alguma música bem comercial, bem pop, tipo um K-pop, ou Dua Lipa, ou One Direction, Anitta, etc? Quantas vezes cada parte repete? Quanto tempo demora para aparecer o refrão? Na música pop, a forma é pensada para manter a atenção do ouvinte de maneira muito dinâmica, com refrões que grudam, intercalados por outras seções que cuidadosamente são colocadas para manter o ouvinte sem enjoar do refrão grudento. Pronto, falei. Agora eu vou dar um exemplo de uma música que tem duas partes principais e outras partes que são meio que derivadas dessas duas principais, tá bem? Em Cravo e Canela, do Milton Nascimento e Lô Borges, a gente tem duas partes principais, né? A primeira é Ei, morena, quem tempera, cigana... E a segunda é aquela... São duas partes bem curtas. Eu acho que uma contrapõe a outra, porque a primeira é mais rítmica, a primeira letra é mais curta. Já a segunda parte tem uma aura mais mística, né? A letra fala não sei o que do vento da noite, a lua de não sei o que, o mel do cacau, o sol da manhã. É uma coisa mais mística, assim. Então essas duas partes se contrapõem dessa maneira, né?
Só que o que eles fazem? Ficam repetindo as duas partes? Óbvio que não, são gênios. Então, o que eles fazem? Primeiro a música começa com a melodia no assobio, aí depois que entra cantando a letra, depois no meio tem um nananã, porque, pô, nananã é nananã, amigo. Tá na dúvida o que fazer na sua música? Mete um nananã lá no meio, rapaz, que é um sucesso garantido. Todo mundo vai cantar junto contigo. Depois eles voltam para a letra, né? Aí começa um fade out, né? Aquela diminuição do volume até o finzinho da música que não se escuta mais nada. E ainda tem um detalhe, a cada nova parte tem um detalhezinho na percussão. Você presta atenção na banda tocando. Toda hora entra um instrumento novo, sai um que já estava tocando, então tem uma complexidade instrumental nesse arranjo aí que também ajuda a definir as diversas seções dessa música, beleza? E agora, uma tarefa. Na tarefa de hoje eu vou pedir para você descrever a forma da canção Identidade, do Jorge Aragão. Diga quantas partes tem nessa música, quais são essas partes. Ah, a primeira parte começa com a letra tal, 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 tal e termina quando a letra diz firirim, fom, fom. Já a segunda parte, ela é diferente da primeira, porque ela tem isso, aquilo, outro, né? E ela começa com a letra chururu, tchererém e termina com a letra parará, penenei, pom, pom. Diz também mais ou menos os detalhes, né? Quando repete a primeira parte já está diferente, porque o violão saiu, ou saiu a percussão, entrou a percussão. Diga aí quais são as nuances que acontecem, mais ou menos como eu fiz lá com a música do Milton Nascimento. Ah, uma coisa também que ajuda é você fazer uma linha do tempo indicando onde estão essas partes, tá bem? O link do Jorge Aragão tá aí na descrição. Então chegou a hora da dica! Na dica de hoje eu vou sugerir para vocês um disco que mora no meu coração. É um disco que marcou a história da música popular brasileira, papo reto. Eu tô falando do Clube da Esquina, onde tem o Milton Nascimento. Não, Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes e uma companhia incrível de músicos, tá? Realmente é um disco que marcou a história da música popular brasileira mesmo, tá? Vale a pena vocês escutarem, o link tá na descrição. A outra dica que eu tenho para dar para vocês é de um filme. A gente falou de forma, de estrutura, isso lembra muito uma coisa narrativa, né? Como você organizar as partes da sua música como se você estivesse contando uma história e tal. Então, me lembrou de um filme que eu vi recentemente, uma animação, um filme com uma das narrativas mais fantásticas que eu vi nos últimos tempos. Eu estou falando de Princesa Mononoke, do Hayao Miyazaki, do estúdio Ghibli. Gostaram da aula de hoje? Então, adeus!